tarde, mais uma vez, para quem eu não tinha saudado ainda, especialmente para o nosso palestrante de hoje, o professor Samuel Albuquerque, que é pernambucano, mas está radicado em Sergipe, onde é professor da Universidade Federal de Sergipe, campus Laranjeiras. Foi presidente do Instituto Histórico de Sergipe, não tenho agora aqui, Samuel, o período, né, mas foi bastante recentemente, e lá desenvolveu um importante trabalho de articulação entre o Instituto Histórico, a comunidade e a universidade, né, que teve, entre outros frutos, uma potencialização notável da revista do Instituto Histórico de Sergipe, que hoje a gente pode apontar como sendo, indiscutivelmente, uma das melhores do Brasil. Eu acho que está até com qualizar, não é, professor Samuel? Então, é um trabalho, né, muito importante esse da conexão muito produtiva entre o Instituto Histórico e a universidade. O professor Samuel é autor de pelo menos 18 artigos que eu estou, né, vendo aqui no seu currículo Lattes. O Lattes voltou, viu, gente? Uma boa notícia. Né, a gente nunca imaginou que ia sentir falta dele, né, Samuel? Entre muitos outros livros, entre outras publicações, né, entre os livros que organizou, eu destacaria entre os mais recentes, né, o livro A Carta da Condessa, Família, Mulheres e Educação no Brasil do século XIX, publicado em 2016, e em parceria com João Paulo Oliveira e Paulo Roberto Silva, Investigações Histórico-Geográficas de Sergipe, em 2017, que é uma segunda edição. Então, são numerosas publicações, é um professor com uma atuação muito intensa em Sergipe, com uma vinculação, né, muito forte com a sua terra natal, Pernambuco, e também, por isso, nosso associado correspondente já há uns 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. Então, eu estou um historiador ruim de datas hoje, mas é uma alegria recebê-lo, né, para palestrar hoje sobre, né, um tema também muito caro aos nossos confrades e às pessoas que convivem com o Instituto Arqueológico, né, estabelecer uma conexão entre a Revolução Pernambucana de 1817 e a independência de Sergipe. Seja muito bem-vindo, Samuel. É uma alegria tê-lo aqui entre nós. A alegria é toda minha, George. Você tem os slides aí. Vocês me ouvem bem, não é? Sim. Alegrai-vos, sergipanos, eis surge a mais bela aurora, do áureo jucundo dia, que a Sergipe honra e decora. Muito boa tarde. Com esse pequeno trecho do hino de Sergipe, eu principio a palestra, intitulada, Jorge, se você puder passar ao segundo slide, intitulada A Independência de Sergipe e a Revolução Pernambucana de 1817, neste ciclo bicentenário das independências, promovido pelo Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. Inicialmente, eu quero cumprimentar a presidente do nosso Instituto Pernambucano, a doutora Margarida Cantarelli, o presidente do Instituto Histórico de Olinda, o professor George Félix Cabral de Souza, dileto amigo, a quem agradeço o convite para esta palestra, na pessoa do também dileto amigo Reinaldo Carneiro Leão, cuja ausência já foi justificada. Eu cumprimento, e que é secretário do Instituto Arqueológico, eu cumprimento os confrades e confreiras do Arqueológico, entidade que com orgulho integro. Cumprimento todos os presentes, amigos queridos, que eu já os vi aqui, o Paulo Cadena, o meu primo Igor, enfim, a todos eu um sincero cumprimento, muito feliz de estar com vocês nesta tarde, e eu quero dedicar esta fala de hoje à minha confreira, minha sempre professora Terezinha Oliva, que não pôde estar aqui conosco hoje, mas que, em primeira mão, leu o texto que eu preparei para a apresentação de hoje
e sempre dando sugestões de primeira ordem, né? Bem, para evitar dispersão, eu irei me ater ao texto que eu produzi para este encontro e, ao mesmo tempo, um texto que está relacionado com os slides que, gentilmente, o George ficou de controlar, né, de reproduzir. Paço Real, Rio de Janeiro, 8 de julho de 1820. Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves, assina a Carta Régia que torna a capitania de Sergipe independente da Bahia. O que motivou esse ato régio? Quais as causas da independência de Sergipe em 1820? O que explica o 8 de julho, a data magna, o áureo jucundo dia dos sergipanos? A historiografia sergipana produziu importantes leituras sobre o 8 de julho que buscam responder esta questão. De Felisbelo Freire, com sua fundadora História de Sergipe, em 1891, aos historiadores de hoje, algumas iniciativas se notabilizaram no estudo da emancipação política de Sergipe. Elas nos explicam que, desde princípios do século XIX, com a transladação da corte portuguesa para a colônia americana, os processos de independência do Brasil e de Sergipe se entrelaçam. George, você pode passar, por favor, para o quarto slide. Conforme Felisbelo Freire, o 8 de julho resultou de uma espécie de preito de gratidão de Dom João VI aos fiéis súditos sergipanos que, em 1817, contribuíram sobremaneira para debelar a Revolução Pernambucana. Na verdade, para Felisbelo, a gratidão do rei teria beneficiado os súditos de Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte, elevadas à condição de capitanias independentes, em ações que constituem, nas palavras de Felisbelo Freire, Jorge, por favor, uma prova de reconhecimento do soberano pelos serviços prestados ante a Revolução de 1817, prestando importante contingente à vitória do Partido Realista contra os ilustres democratas que quiseram fundar o governo republicano. Já pode passar para o próximo slide, Jorge. Temos com Felisbelo uma leitura clássica da independência de Sergipe que muito ecoou e, felizmente, se complexificou, sobretudo a partir dos anos 90 do século XX, com a publicação de trabalhos da lavra de historiadores como Maria Tetes Nunes, Ibaré Dantas e Edna Matos Antônio. Busco, neste trabalho, estudar a interpretação da independência de Sergipe legada por Felisbelo, o pai da historiografia sergipana, e como ela vem sendo apropriada, negada e ampliada por autores de acreditadas sínteses que versam sobre o tema. Felisbelo foi um homem do seu tempo, um intelectual do entre-séculos. O peso do evolucionismo sobre a historiografia híbrida produzida por ele foi estudada por Francisco José Alves em sua tese-livro intitulada A Rede dos Conceitos, publicada em 2010, e mais recentemente neste livro, de minha autoria, intitulado Felisbelo, Tetes e Ibaré, Contribuição aos Estudos de História da Historiografia, publicado este ano pela editora UFES e lançado no mês passado, durante o 7º Congresso dos Institutos Históricos do Nordeste. O evolucionismo foi a teoria utilizada por Felisbelo para interpretar a Revolução Pernambucana de 1817 e seus desdobramentos em Sergipe. O historiador, dessa forma, põe-nos diante do confronto entre civilização e barbárie no Brasil de princípios do século XIX. Né? Dois conceitos caros, né? O conceito de civilização e de barbárie, né? Conceitos caros ao evolucionismo, ao spencerianismo. Pernambuco é representado como enclave ou farol de civilização em um Brasil de barbárie. Evidentemente, Felisbelo associa república à civilização e monarquia à barbárie. Essa prática revela, além da filiação teórica do autor, o engajamento político de Felisbelo ao movimento republicano a partir de meados da década de 80 do século XIX. Era Felisbelo um homem rebelado contra a monarquia, um detrator da monarquia.
como destaco em meu livro, ao vislumbrar os traços autobiográficos na história de Sergipe de Felisbelo Freire. Na leitura de Felisbelo, Sergipe constitui uma capitania semibárbara, espiritualmente e intelectualmente atrofiada, dominada pelas paixões, pela violência e pelos desmandos aristocráticos. Os espíritos sergipanos não estavam prontos para acolher as ideias superiores da Revolução. Ao contrário, reagiram violentamente contra elas, apoiando e tomando parte na reação realenga. Na capitania de Sergipe, em princípios do século XIX, diz Felisbelo, as forças civilizadoras parece que se tornaram impotentes para corrigir o estado político, intelectual e moral daquela sociedade. Assim, para Felisbelo, a barbárie enraizada não permitia a germinação de ideias libertárias. Nesse longo caminho da barbárie à civilização, Sergipe estava, como se diz popularmente, comendo poeira de Pernambuco. Tal descompasso entre povos de capitanias vizinhas seria explicado pela descurada instrução popular, resultando no atraso mental e moral da capitania, o que inviabilizou a adesão dos sergipanos aos revolucionários de 1817. Passemos em revista, né, os passos desse argumento do nosso Felisbelo Freire. George, por favor. Ele nos diz: faltava em Sergipe a ação eminentemente poderosa da instrução popular, completamente descurada pelas administrações. O número de aulas públicas na capitania era pequeníssimo e ainda menor os de aulas de ensino secundário. Adiante, ele nos diz: pode-se prever, em vista do atraso mental e moral da capitania, a posição hostil ao movimento revolucionário. Seus iniciadores e propagandistas não encontraram apoio nem adesão dos habitantes de Sergipe. Por fim, por favor, ele diz: profundamente adeptos à causa do rei, sem cultura para compreenderem os grandes benefícios futuros de cedo ser instituído um regime eminentemente democrático, que viesse garantir os direitos do povo, desprezados pelos agentes do poder público, os habitantes de Sergipe fizeram causa comum com os habitantes de Penedo na reação que levantaram contra a vitória dos revolucionários republicanos. São estes os principais argumentos de Felisbelo, né, que compõem aquela síntese que eu fiz anteriormente do seu argumento central. Próximo slide, por favor, George. Se em Felisbelo Freire a chave explicativa para o 8 de julho é a política, em Maria Tetz Nunes é a economia, diferença que diz muito sobre a historiografia produzida por esses dois sergipanos. Ele, como já assinalei, um político do entre-séculos rebelado contra a monarquia. Ela, uma intelectual da segunda metade do século XX, de formação marxista e com passagem pelo ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. É um centro do pensamento marxista em meados do século XX. Entre os intérpretes do materialismo histórico aos quais Tetz recorre para ler a emancipação política de Sergipe, está George Lukács e o conceito de totalidade por ele divulgado. Conceito de totalidade que é compreendido como a predominância universal do todo sobre as partes. A historiadora busca, assim, a correlação entre os fatos que ocorriam em Sergipe e os acontecimentos que envolviam o Brasil, influenciados pelas relações destes com a Europa Ocidental. E é na companhia de Lukács que Tetz abre o capítulo 1º do livro Sergipe Provincial 1, publicado em 2000, dizendo o seguinte: a independência da capitania de Sergipe del Rei, a independência da capitania de Sergipe del Rei por carta régia de Dom João VI, de 8 de julho de 1820,
deve ser situada no momento histórico em que o Brasil vivia o processo de sua independência, principiado com a transferência da corte portuguesa e inserido em um processo histórico ocidental amplo, né, que Tétz explica a partir do diálogo que faz com Emília Viotti da Costa. O fato histórico político sergipano foi situado por Tétz em uma totalidade ampla de fatos, mas foi lido como desdobramento de transformações da economia local. Em outras palavras, o 8 de julho em Tétz está claramente relacionado a mudanças na base da economia da capitania de Sergipe e obscuramente a essa totalidade propalada que ela apanha, né, enquanto conceito em Lukács. Próximo slide, por favor, Jorge. Nesse sentido, né, buscando sempre essa explicação na economia, nas transformações na base econômica, ela afirma, né, ela faz uma retrospectiva dessas transformações, sobretudo no que diz respeito à economia açucareira sergipana. Em 1724, os engenhos da capitania de Sergipe eram apenas 24. Em 1798, somavam 140. Em 1824, eram registrados 232. E em 1840, somavam 344. Destacou Tétz, sem ignorar que outros produtos concorriam para o desenvolvimento sergipano, como a aguardente, o algodão, a farinha de mandioca, o tucum em rama ou fiado, a carne, a sola, o fumo, o arroz, todos, segundo ela, produtos destacados nas exportações sergipanas. Próximo slide, por favor, Jorge. Tétz resume as causas do 8 de julho dizendo o seguinte, né? Dessa forma ela resume. O ato real vinha ao encontro da prosperidade econômica da capitania, que na capitania de Sergipe ocorria a partir de fins do século XVIII, decorrente principalmente da grande expansão dos canaviais pelos vales férteis de Massapê, dos rios Japaratuba, Sergipe, Cotinguiba, Vaza Barris, Piauí e Real. Próximo slide, por favor. Em suma, ao contrário de Feliz Belo, Tétz não relaciona o 8 de julho de 1820 com a Revolução de 17. Para ela, as transformações na economia, notadamente o desenvolvimento da agroindústria açucareira, determinaram o desenlace político entre Sergipe e Bahia. A Revolução Pernambucana é mencionada por Tétz em uma obra anterior, do final da década de 90, Sergipe Colonial II, né, sem sugestão de consequências para Sergipe. Da interpretação clássica de Feliz Belo sobre 1817, Tétz ela apenas repete o argumento de que o ideário republicano não teve boa acolhida em terras sergipanas em decorrência dessa ignorância reinante entre os povos que habitavam na capitania de Sergipe, né, dizendo o seguinte, por favor, Jorge. A Revolução Pernambucana de 1817 se alastraria pela capitania de Sergipe, não se alastraria, melhor dizendo, pela capitania de Sergipe, como aconteceu em outras capitanias do Nordeste, tornando-se a retaguarda das tropas contra-revolucionárias dentro do plano da ofensiva traçada pelo Conde dos Arcos na Bahia. Na capitania de Sergipe não havia, então, condições estruturais para seu engajamento na onda revolucionária pernambucana. Na classe senhorial, não se formara a inteligência adepta das ideias libertárias da época. Os proprietários rurais auxiliaram a contra-revolução mediante tropas, víveres, cavalgaduras fornecidas ao governo da Bahia. Próximo slide, por favor. Avisada de Tétz sobre o processo de independência de Sergipe do Brasil, não enxergou, dessa forma, na Revolução Pernambucana de 17, um fato gerador de consequências relevantes, dignas de reflexões mais apuradas, como fez o pai da historiografia sergipana, Feliz Belo Freire, em fins do século XIX. Todavia, para além da tese do atraso intelectual, Tétz ela consegue ampliar nosso entendimento, né, sobre essa explicação da adesão das elites sergipanas à contra-revolução orquestrada na Bahia.
Baseada na correspondência do ouvidor Mata Bacelar, a autora concluiu pelo temor, sobretudo por parte da nossa açucarocracia, de que as ideias revolucionárias encontrassem terreno fértil em uma sociedade já inquieta, diante da crise gerada pela seca e, consequentemente, pela escassez de alimento, notadamente a farinha de mandioca. Nesse sentido, Tétis afirma: pressentindo que a situação social favorecia a acolhida aos revolucionários pela camada mais pobre da população, os senhores de terra procuraram impedir que os revoltosos cruzassem o São Francisco. Baseado em ofício do vigário-geral de Sergipe, Luiz Antônio Esteves, ofício encaminhado às autoridades baianas, né, um documento datado de junho de 1817, localizado por Tétis no Arquivo Público da Bahia, a autora conclui, não ter o povo sergipano interesse na representação ao movimento pernambucano, que só beneficiaria aos senhores do poder. Então, esse apoio dos sergipanos à contra-revolução, né, foi um apoio, sobretudo, das elites, e não das camadas populares. Na correspondência, a historiadora viu, por exemplo, autoridades sendo denunciadas pelo recrutamento forçado e violento, com invasões de casas e até igrejas. No próximo slide, há, inclusive, uma referência a uma dessas invasões para recrutamento forçado. A igreja de Nossa Senhora da Comandaroba, em Laranjeiras, foi invadida para retirar o estudante Manuel Álvares e Bernardo José de Oliveira, que ali se refugiaram a fim de escapar ao recrutamento ordenado pelo capitão das ordenanças, João Antônio Peixoto Guimarães. Tétis, ela arremata a questão, concluindo que, ao contrário do povo da capitania, né, no próximo slide, ela vai fazer, nós temos aí a transcrição do momento em que ela, né, desenvolve essa ideia, né, de que esse apoio à contra-revolução foi iniciativa, sobretudo, das nossas elites do açúcar. Razão assistia ao capitão-mor de Sergipe e à classe dominante local para comemorarem festivamente, com Tedel, o triunfo da contra-revolução e se congratularem com o governo da Bahia por terem sido presos, julgados e condenados os líderes do movimento revolucionário pernambucano. Próximo slide, por favor, George. O historiador Ibaré Dantas, professor emérito da UFES e ex-presidente do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, publicou em 2009, né, a robusta biografia de um dos políticos sergipanos mais destacados na segunda metade do século XIX, né, e nas primeiras décadas do século XX. É este livro aqui, intitulado Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel, o patriarca do Serra Negra e a política oitocentista em Sergipe. Particularmente, eu considero este livro a obra mais importante em relação ao Sergipe oitocentista, né, o trabalho de cunho historiográfico mais relevante voltado para o Sergipe do século XIX. O processo de emancipação política de Sergipe foi abordado nos capítulos iniciais deste livro, posto que nele tomou parte, além de outros parentes, o pai do biografado, o coronel Antônio Luiz de Araújo Maciel, senhor do engenho Serra Negra, na Cotinguiba. Ibaré não desenvolve reflexão que relacione o 8 de julho de 1820 com a Revolução Pernambucana de 1817. Todavia, ao traçar o perfil biográfico do coronel Antônio Luiz, militar ativo na repressão ao movimento revolucionário pernambucano, Ibaré nos ajuda a compreender a participação da açucarocracia sergipana naquelas lutas, né, dando vazão a algo que já tinha sido posto, né, por Maria Tétis Nunes anteriormente. Assinalando a exiguidade de estudos sobre a participação de Sergipe na Contra-Revolução de 1817, Ibaré toma Felisbelo Freire e o historiador outsider Sebrão Sobrinho como interlocutores. Resumindo Felisbelo, ele destacou. Próximo slide, por favor, George. Quando ocorreu a Revolução de 1817 em Pernambuco,
a capitania de Sergipe del Rei enviou um contingente de 700 homens divididos em 3 forças, com o fim de ajudar a debelar o movimento de tendência republicana. E aí ele literalmente cita Felisbelo, né? 100 da cavalaria miliciana de Sergipe, 500 das milícias de Santo Amaro e 11 homens da cavalaria miliciana de Santo Amaro. Próximo slide, por favor. Dados também reveladores foram garimpados por Ibaré nos fragmentos da história de Sergipe de Sebrão Sobrinho. Agora já o próximo slide. O patriarca Antônio Luiz, né, pai do biografado, né, pai do Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel, é identificado como fidalgo e nobre sergipano, tenente de primeira linha do exército da Legião da Vila de Santo Amaro das Brotas, gênio contra-revolucionário sergipano, que lutou pela legalidade como soldado del Rei na defesa das reais bandeiras. O exemplo do coronel Antônio Luiz, patriarca dos Maciel do Serra Negra, inserido numa família influente e vasta, ilustra bem a participação da elite sergipana na repressão ao movimento republicano de 1817. O realismo e a subserviência à província maior, a Bahia, quase sempre nortearam as ações das elites locais, notadamente as da aristocracia do açúcar. Próximo slide, por favor, Jorge. A mais recente e também a mais ampla leitura do 8 de julho é da lavra da professora Edna Matos Antônio, da UFES, que em 2012 publicou este livro aqui, intitulado A Independência do Solo que Habitamos, Poder, Autonomia e Cultura Política na Construção do Império Brasileiro. Sergipe, 1750-1831. Esse livro é um desdobramento da tese de doutorado dela, defendida em 2011 na Unesp. A obra estuda o processo de autonomia da capitania de Sergipe, entrelaçado, evidentemente, ao da independência do Brasil. Edna, escrevendo em princípios do século XXI, sob a ótica da história política renovada, pôde contar, evidentemente, com importante massa crítica e, dessa forma, dialogar, conciliar e ir além das interpretações legadas por Felisbelo e Tétz. Os acontecimentos que, interrelacionados, levaram ao 8 de julho foram abordados pela autora, sobretudo na introdução e no primeiro capítulo do livro. Interpretando o significado do 8 de julho para os sergipanos, Edna concluiu que a efeméride rememora o ato generoso de um rei amável que, em 1820, foi justo com seus súditos leais e concedeu a tão desejada liberdade. São palavras da Edna. Por favor, George, o próximo slide. Acertadamente, sua leitura, a leitura da Edna, foi conduzida pelo conceito de economia do dom, do Marcel Mauss, transposto para analisar a cultura política do antigo regime, segundo o qual os súditos e o monarca estavam ligados por meio de uma rede política baseada em relações assimétricas de concessão de favores e privilégios em troca da fidelidade e apoio político e material. Para explicar o 8 de julho, todavia, o primeiro argumento mobilizado pela autora foi o do desenvolvimento da economia açucareira em Sergipe a partir de fins dos 700. Edna, mais convincente que Tétz, demonstra como os ecos das reformas pombalinas no Além-Mar, promovendo o que ela entende como um enquadramento administrativo e econômico para tornar a economia colonial organizada e rentável, né, como essas reformas, somadas aos desdobramentos econômicos dos acontecimentos políticos franceses e norte-americanos de fins do século XVIII, refiro-me à independência dos Estados Unidos, né, e à Revolução Francesa, como todo esse conjunto de fatos acabam por delinear o quadro de crescimento econômico da América Portuguesa. Além da lavoura de açúcar e de algodão, o fumo, o arroz e a aguardente se destacaram entre os produtos que promoveram a expansão das atividades econômicas no Brasil. No caso sergipano, né,
esse processo de definição e redefinição das geografias políticas do Império Português pesou nesse processo de redefinição o notável desenvolvimento da agroindústria açucareira a partir das últimas décadas do século XVIII. No próximo slide, por favor, George, ela nos explica melhor esta tese, né? Ela diz o seguinte: no período em foco, vigorou um sistema hierárquico pautado na importância econômica das áreas de produção de itens de exportação. Não é demais lembrar que o açúcar seguiu mantendo-se como o maior produto de exportação do Brasil durante o século XVIII. Essa valorização dos gêneros exportáveis provocava o descaso com áreas produtoras voltadas para o mercado interno. Não porque fossem consideradas insignificantes numa ampla cadeia produtiva, mas sim porque o destaque aos gêneros exportáveis contribuía diretamente para a recuperação econômica de Portugal de 1790 em diante. Esse quadro levava à formação de regiões periféricas dependentes das capitanias centrais e dominadas politicamente pelos agentes dessas áreas privilegiadas, melhor situadas na relação de poder e com capital político de prestígio com as elites e os agentes burocráticos metropolitanos. Então, a partir de fins do século XVIII, a partir das décadas finais do século XVIII, Sergipe passa a ocupar um lugar de maior destaque nesse contexto ultramarino português, em decorrência do desenvolvimento da sua produção açucareira. Como nos diz Felisbelo Freire, numa frase emblemática sua, o sergipano, antes de ser lavrador, foi pastor. A pecuária precedeu a produção açucareira. Mas, sem abrir mão da pecuária, em grande medida deslocada para a zona sertaneja, os sergipanos, a partir, como eu disse, das últimas décadas do século XVIII, capitanearam um processo de transformação econômica que projetou a agroindústria açucareira, sobretudo nos vales dos nossos principais rios. Eu já fiz menção ao Sergipe-Cotinguiba, Vaza-Barri, Japaratuba e Real Piauí. À medida que Sergipe ia se convertendo em uma doce capitania, vemos, a partir da análise de Edna, a intensificação de seu povoamento, que é explicado por ela como a partir do surto migratório reinol, o próprio crescimento vegetativo da população colonial e o aumento do número de escravos originados do tráfico. Em tabela que coteja dados divulgados por Luiz Motta e Maria da Glória Santana de Almeida, outra importante historiadora sergipana, Edna nos mostra que, se no início do último quartel do século XVIII a população sergipana era de pouco mais de 20 mil habitantes, entre livres e escravizados, às vésperas do 8 de julho, ela havia mais que quintuplicado, alcançando cerca de 115 mil habitantes. Outro importante argumento desenvolvido por Edna, e que apenas ligeiramente foi apresentado por Tetz, é o da reforma político-administrativa que, antes da Revolução Pernambucana de 17, vinha sendo arquitetada no governo joanino, sobretudo a partir de dezembro de 1815, quando da elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. Conforme Edna, um dos objetivos da administração joanina consistiu em ampliar e fortalecer as estratégias de domínio político para promover o desenvolvimento econômico e a sobrevivência do arcabouço do antigo regime. Edna, ela dialogando com autores como Arno Velling, assinala que correspondências trocadas entre conselheiros reais evidenciam que Dom João solicitou estudos para a reorganização político-administrativa do Brasil, buscando maior equilíbrio regional, o que pode indicar o desejo de consolidar uma política de centralização administrativa. Então, esse argumento da reforma político-administrativa é muito bem desenvolvido por Edna e apenas foi mencionado por Tetz, sem grandes reflexões. Edna esmiuça os objetivos dessas reformas, explicando que elas tinham ainda por objetivo eliminar as autoridades regionais intermediárias, que seriam progressivamente esvaziadas de suas atribuições e esferas de autoridade, na tentativa de diminuir a força e a influência política das elites regionais, que pudessem se caracterizar
como elemento de desagregação interna. Então, a independência de Sergipe também estaria relacionada com a necessidade do governo joanino de esvaziar o poder regional da Bahia. E aí, no próximo slide, por favor, George, né, ainda tratando da obra de Edna, sem diferenciar comarcas e capitanias anexas ou subalternas, Edna percebe como a elevação de algumas dessas jurisdições, como Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte, a condição de capitania independente, era parte essencial do projeto joanino. Ela diz: tornaram-se capitanias autônomas vinculadas a decisões do Rio de Janeiro, as comarcas do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte, de Santa Catarina, de Piauí, de Alagoas e de Sergipe. A autora atentou para a questão que mais nos interessa, né, nessa análise empreendida: a relação do 8 de julho de 1820 com a Revolução Pernambucana de 17. Por favor, o próximo slide, Jorge. Ela diz: a mudança na condição política dessas comarcas, que passaram a se constituir capitanias, foi motivada ainda pelos efeitos da Revolução Pernambucana de 1817. Dessa forma, ela concorda com Felisbelo. A leitura de Edna acerca da emancipação de Sergipe não exclui, mas incorpora e subscreve o argumento central de Felisbelo. Assim, para a autora, por favor, Jorge, o próximo slide. Como efeito da Revolução de 1817 no espaço colonial, foram realizadas intervenções dotadas de sentido administrativo, político e simbólico. Para Pernambuco, constituiu numa punição que se materializou na fragmentação e perda de seu território. Para Sergipe e Alagoas, as mudanças significaram um benefício. O gesto de separar Sergipe da Bahia, transformando-a de comarca em capitania regida, e equiparada ao mesmo nível das outras pelo decreto de 8 de julho de 1820, seria interpretado como forma de expressar a gratidão de Dom João VI aos colonos que lhe foram fiéis, exercitando-se mais uma vez a economia do dom, né, o conceito lá do Marcel Mauss que ela tanto utiliza. Edna reforça, já no próximo slide, por favor, Jorge, que esse ato real, né, de forma não excludente, pode e deve ser considerado também como parte dessa estratégia de fortalecimento e centralização do poder real, né, no Rio de Janeiro, que se construía pela subordinação das populações locais aos representantes da autoridade régia e pela necessidade incontornável de se reportar ao Rio de Janeiro sem intermediação de outras esferas de poder regional, representado nas estruturas administrativas que conflitassem com o poder irradiado pela corte, como acontecia na relação entre Sergipe e Bahia. Aquilo que eu tinha comentado antes desse interesse da corte, né, do governo joanino, de esvaziar essa influência, né, de controlar essa influência regional da Bahia. Já no próximo slide, por favor, o que é que nós podemos concluir a partir, já me encaminhando para o fim, né, eu me questiono, o que podemos concluir a partir do cotejo dessas distintas leituras, né, relacionadas às causas do 8 de julho de 1820? Né? Que lição nós tiramos a partir desse cotejo, dessas várias interpretações das causas do 8 de julho? Nós concluímos que elas não são excludentes. São leituras distintas, produzidas em momentos distintos da historiografia sergipana, conforme as preocupações e teorias em voga em cada momento. Então, são leituras filhas do seu tempo, né, respondendo a questões e dialogando com as teorias e as preocupações de cada momento do pensamento historiográfico. Penso que essas distintas leituras, essas distintas interpretações enriquecem nossa compreensão do processo de emancipação política de Sergipe. Próximo slide, por favor, George. Em resumo, né, promovendo o controle entre as principais leituras da historiografia sobre esse processo de emancipação política de Sergipe, nós podemos concluir
que, atentos aos progressos materiais da pequena capitania, notadamente com o desenvolvimento da economia açucareira, as autoridades do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves planejavam contemplá-la, emancipando-a da Bahia, nesta reforma administrativa que vinha sendo retomada e reformulada a partir de 1815 e que, em grande medida, fora posta em prática sob os influxos da Revolução Pernambucana de 1817. É isto.